Josias de Souza e Reinaldo Azevedo escancaram o jogo. Enquanto Jacques Wagner vira problema para o governo Lula após a ação da Polícia Federal, Flávio Bolsonaro tenta posar de fiscal da moralidade. Só que tem um detalhe incômodo. O caso Daniel Vorcaro, o Banco Master e os milhões para o filme de Bolsonaro ainda estão sem explicação convincente. É muita pedra na mão para quem mora num telhado de vidro. Venceu ontem, no mesmo dia em que a Polícia Federal fez as batidas nos endereços do Jacques Wagner, venceu aquele prazo de 30 dias que o filho do Bolsonaro se autoconcedeu para exibir uma prestação de contas do dinheiro que ele pediu para o Daniel Vorcaro. E em vez de exibir essa escrituração dos 61 milhões de reais que ele mordeu do Vorcaro, a pretexto de financiar lá a cinebiografia do pai, o que fez o Flávio Bolsonaro? Ele vestiu um novo figurino de símio cínico. O Flávio Bolsonaro agiu mais ou menos como um macaco que senta no próprio rabo para falar mal da cauda dos outros. Então, acomodado sobre os seus vícios, o filho do Bolsonaro celebrou o infortúnio do PT. Diz que o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com uma operação contra o Jacques Wagner e que isso é um alento, a impunidade vai ser combatida. O Lula, evidentemente, o Lula tem um relacionamento com o Jacques Wagner de 4 décadas. Ele não gostaria de depor esse seu amigo da liderança. Gostaria que o Jacques Wagner pedisse para sair. Mas o senador demora a se dar por achado. Então, ele disse aí que só sai se o presidente pedir, né? E aí revela detalhes da conversa que teve com o Lula e diz que acha que o Lula não vai pedir para ele sair. Então, cada segundo de permanência do Jacques Wagner na liderança eleva o desgaste do Lula. A corrosão política já é muito nítida. E o prejuízo eleitoral ainda pode ser atenuado. Esse prejuízo eleitoral ainda pode ser atenuado, desde que o Lula busque inspiração aí no Juscelino Kubitschek. O Juscelino costumava dizer que não tinha compromisso com o erro. O Lula devia se comportar da mesma maneira. E o Juscelino falava dos seus próprios erros. Imagina aí, erro de terceiro. Amizade, campanha à parte, né? Então o Lula deveria apressar essa deliberação. Ninguém vai destituir o Jacques Wagner do mandato de senador. Estamos falando de um cargo de líder do governo, até porque ele perdeu as condições de ser líder, já tinha perdido, tinha lá se desentendido com o Davi Alcolumbre. Agora, então, é que ele não tem condições de articular coisa nenhuma, Fabíola. Pastor, diz que evangélicos perderam a confiança em Flávio, e não é um pastor qualquer. O bispo Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra, afirmou nessa sexta que o evangélico perdeu a confiança em Flávio Bolsonaro por ele não falar a verdade sobre Daniel Vorcaro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele apontou queda de braço entre o clã Bolsonaro e o segmento após o caso Banco Master e cobrou desculpas do pré-candidato. Disse o seguinte: foi a contradição, o evangélico é intransigente com mentira. A pior coisa que tem é uma coisa ser dita e a realidade ser outra. Agora, o que há aí, e nesse sentido o pastor tá certo, né? Tá certo. O pastor aponta um problema que é real. Quando o Ciro Nogueira caiu em desgraça, a primeira coisa que o Flávio fez, Isa, foi largar a mãozinha do Ciro Nogueira. Tanto é que o Ciro Nogueira não quer mais apoiar o Flávio, não quer que o PP apoie o Flávio. Ele largou a mão, mais um pouco pisava na garganta. Muito grave mesmo, precisa ser investigado, olha que coisa séria, olha só. E ninguém sabia, quando se fala que ninguém sabia dessa história do filme, esse ninguém vale para a extrema-direita também. Quem sabia? O Flávio sabia. O Eduardo sabia. Eu até brinco, Vale Beniza, eu nem sei se o Carlos sabia, se é que vocês me entendem. Sim. Né? Jair Renan, o dos Cidadãos, acho que também não. Jair, com certeza. E, considerando as características do financiamento, cada vez mais fica claro que esse dinheiro não teve só essa destinação. Tem uma coisa já de saída que tem que gerar pergunta. Eles pediram 134 milhões, 24 milhões de dólares, receberam o correspondente a 13 milhões e ainda assim exaltam o filme como a quinta maravilha, a oitava maravilha. Sim, e os outros 11 milhões de dólares que foram pedidos? Então isso, né, para quem não tinha vínculo nenhum, um vínculo de 24 milhões, individualmente, o Flávio ainda é o político que mais recebeu dinheiro do Master. Individualmente, o Flávio. E eu chamo a atenção de vocês que investigação federal sobre isso até agora não há. O que está colhendo o Jacques Wagner aí se fala em 3,5 milhões. A dupla levou 60. É isso. A Polícia Federal bate na porta de Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. E claro, isso é grave. Não dá para passar pano. Não dá para fingir que não aconteceu.
Num governo que se diz comprometido com a democracia, com a república e com as instituições, o mínimo é defender investigação completa, transparência e responsabilidade política. E aqui entra o ponto que Josias de Souza levantou. Jacques Wagner pode até ter mandato, pode até se defender, como qualquer cidadão tem direito, mas liderança de governo é outra coisa. Liderança exige autoridade política, exige confiança, exige condição de articulação. E nesse momento, convenhamos, cada minuto de permanência dele no cargo vira munição para a oposição. Lula precisa entender uma coisa: amizade é amizade, governo é governo. Quem governa não pode ter compromisso com o erro. Se há desgaste, se há investigação, se há suspeita pesada, o melhor caminho é afastar da linha de frente e deixar a apuração andar. Sem gritaria, sem perseguição, sem blindagem. Agora, o que chama a atenção é o tamanho da hipocrisia do outro lado, porque Flávio Bolsonaro aparece tentando comemorar o problema do PT como se fosse paladino da ética nacional. Aí fica difícil, né? É o sujeito subindo no palco da moralidade com o telhado de vidro trincado, rachado e fazendo barulho. Segundo o trecho comentado por Josias, venceu o prazo que o próprio Flávio teria dado para explicar a prestação de contas do dinheiro ligado a Daniel Vorcaro. E aí, em vez de explicação clara, aparece discurso político, ataque ao PT, pose de indignado e aquela velha tentativa de mudar o foco. E Reinaldo Azevedo foi direto num ponto essencial. Até setores evangélicos, que sempre foram base importante do bolsonarismo, começam a cobrar verdade. Porque uma coisa é discurso de família, Deus e honestidade. Outra coisa é aparecer ligação com banqueiro investigado, milhões circulando para filme político e explicação que não fecha. A ironia é cruel. Quando o problema bate no adversário, Flávio quer investigação, punição, manchete e holofote. Quando o problema chega perto dele, aí vira perseguição, narrativa, mal-entendido, iniciativa privada, filme, cultura, cinema. Quase um festival de Cannes da desculpa esfarrapada. E tem mais. Reinaldo lembra que, individualmente, Flávio aparece como um dos políticos mais ligados ao dinheiro do Master nesse enredo. Então não dá para fingir que são casos iguais, mas também não dá para fingir que só um lado precisa responder. A diferença progressista precisa ser essa: investigação para todos, sem blindagem para aliado, sem seletividade para adversário. Se Jacques Wagner errou, que responda. Se Flávio Bolsonaro tem explicação a dar, que dê, com documentos, números, contratos, origem, destino e prestação de contas. Porque o Brasil já cansou desse teatro em que todo mundo grita contra a corrupção do outro lado e cochicha quando o escândalo entra pela própria porta. A esquerda não pode cair na armadilha de defender pessoa acima de princípio. E a direita bolsonarista não pode continuar vendendo moralidade enquanto foge da própria prestação de contas. No fim das contas, a pergunta que fica é simples. Quem deve, explica. Quem não deve, mostra os documentos. E quem quer governar o Brasil precisa entender que discurso bonito não substitui transparência, porque moralidade seletiva não é ética. É só marketing político com maquiagem barata.